Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido, querida de Deus, paz e bem. Hoje a liturgia festeja São Bento, padroeiro da Europa, e um santo de grande relevância na história da Igreja. Aquele que criou a ordem dos beneditinos e daí saíram vários papas, vários bispos, vários santos. Um homem que trouxe para nós o verdadeiro caminho de santidade. E hoje também o Evangelho nos apresenta o que devemos esperar ao seguir nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus nos promete. E isso tem uma importância significativa na vida do cristão e também na nossa caminhada, para que a gente não seja enganado. É importante saber as palavras do Cristo, o que nós podemos esperar, para que quando vier alguns convites, até mesmo convites em nome do próprio Jesus, nós saibamos se está realmente alinhado com o Mestre ou se só está utilizando de seu nome. E a palavra é dura. Jesus vem dizer, lá no versículo 22, vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Certamente,
buscar a vivência do Evangelho é algo que nos compromete. E é algo que incomoda grande parte das pessoas, porque é muito duro, é muito difícil viver o Evangelho. A busca pelo amor gratuito, sem esperar nada de ninguém, se entregando definitivamente pelo bem e para o bem, o serviço, o abandonar a própria vida, ou seja, abandonar os próprios desejos para cumprir a vontade de Deus. Isso tudo é muito difícil, isso tudo incomoda e traz muita incompreensão. Mas nós não podemos parar, estacionar nessa luta simplesmente. Porque se fosse uma luta por si só, dificilmente nós conseguiríamos força para batalhar. Mas a continuação do mesmo versículo vem dizer: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, os desafios que Jesus diz que o seguir pode vir a trazer, eles não se comparam com a coroa da glória, como diz São Paulo, com a nossa salvação, com a nossa vida em Deus. Tudo passa a não ter mais tanto valor porque estamos olhando, desejando e experimentando a vida do nosso Senhor, que passa a ser o nosso referencial para tudo. Portanto, que nós tenhamos coragem de suportar as intempéries do tempo em que a gente vive, das pessoas, dos convites, dos prazeres, mas que a gente fixe os olhos no Senhor, porque a persistência, como diz o Evangelho hoje, a persistência leva à salvação. E outra frase muito importante do Evangelho é: não vos preocupeis em como se defender. Que a gente possa também entender que quando a gente se lança no Senhor, é Ele que nos capacita. Então nós deixamos de estar sozinhos. Por nós mesmos seria impossível o seguimento. Mas Jesus nos dá todas as condições de continuar com Ele, porque Ele está conosco. E nos momentos de julgamentos, de perseguições, é Ele também que irá nos defender. Mas que a gente sempre foque em não desviar o caminho amoroso de Cristo e carregar a nossa cruz. Neste dia, nós também podemos pedir a Deus, por intercessão de São Bento, a graça de vivermos bem a nossa vida de oração e os nossos afazeres. São Bento é aquele que dizia: ora e trabalha. Trabalha e ora. Faça da sua vida um momento constante de oração e não deixe de cumprir aquilo que é preciso cumprir. Nós vivamos assim, nessa caminhada, nessa luta, nessa batalha, sabendo que a perseverança nos leva ao Senhor. E este caminho, por mais que seja doloroso, ele nos dá a certeza da vitória. Nós vamos terminar hoje com a oração de São Bento, sabendo que a nossa batalha
ela não se resume em lutar somente no campo físico, no campo emocional, mas também no campo espiritual. E que nós estejamos sempre focados nesses dois atributos que são bem lembrados pelo santo de hoje: rezar, orar e trabalhar. Não se desconectar do nosso Senhor. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. São Bento, rogai por nós. Querido Jesus, fica conosco. Precisamos de ti e nos dê o seu Santo Espírito. Amém.